Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, Evangelho do dia, liturgia da palavra, nesse tempo tão especial, hoje, quinta-feira, depois das cinzas, dia 3 de março, quinta-feira depois das cinzas. Esse dia de hoje, como ontem foi quarta-feira de cinzas, liturgicamente hoje chama-se quinta-feira depois das cinzas. Já estamos nesse período da quaresma, nessa caminhada espiritual, de oração, de esmola, de jejum, buscando a graça do Senhor sobre nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos. O Evangelho do Dia é uma devocional que nós fazemos ao vivo pelo Facebook, Edson Cortado Sardinha. Depois eu compartilho pelo YouTube, de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Tem sido um tempo muito especial na presença do Senhor. Estar com você é um presente de Deus. Você que está ao vivo, você que vai assistir depois, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela noite que o Senhor nos deu. Te louvamos, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua misericórdia. Agora, Deus, que esse dia seja totalmente amparado pela tua mão. Seja um dia bom, um dia calmo, um dia abençoado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Seja bem-vindo, Elonede, Erodi, Davi, Suzy, Fausto. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Tereza Pereira, queridos irmãos e irmãs, irmã Diná, Gabriela, Zé Mauro, Renata, Penha está com a gente, né, mãe? Joel Moreira, Agar Lacerda está com a gente, Luciana Salarini, Josiane, querida Josiane. Ontem eu senti saudade da Josiane, né, mãe? Lígia Souza, seja bem-vindo, Lígia. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, querida Ione, Renata Roque. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Querida Penha, que alegria, que bom. Hoje é aniversário da Patrícia Sá, Marisa. Um monte de cajuzinho, bolo sem açúcar, pastel sem carne. Cajuzinho diet. Que legal. Muito bom. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria, querida Ione, minha amada irmã em Cristo. Glória a Deus pela vida de vocês. Ângelo, Martinha, uma benção estarmos ao vivo com você no Evangelho do Dia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa irmã Maria Luz Daniel, Patrícia Sá, aniversariante de hoje. Muito bom. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Que bênção estarmos juntos. O Ângelo. Um abraço, Ângelo. Nathalie, Sandra Carvalho e Reinaldo. A paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos essa manhã. Uma bênção de Deus. Aleluia. Queridos, vamos então ver o Evangelho de hoje, nessa quinta-feira depois das cinzas. Reinaldo Pereira, saudade de vocês, hein? Parece que eu não vejo ele já há um ano. Muito bom, estivemos juntos em janeiro. Nosso amigo, irmão em Cristo, glória a Deus. Muito bom, queridos. Esse Evangelho da quinta-feira depois das cinzas é Lucas 9, 22 ao 25. Amém? Jesus diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano em si mesma? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela graça do Teu Evangelho essa manhã. Muito obrigado, Deus, pela graça de poder, junto com meu irmão, minha irmã, junto com Alex, junto, ó Deus eterno, com cada vida aqui presente, meditar nesse Evangelho Santo. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa porção da Tua Palavra, por esse alimento matinal, por esse momento, Senhor, que receberemos essa palavra no nosso espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Adriana Barros, irmãos e irmãs, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, é lindo esse evangelho de hoje, que já é o evangelho da Quaresma, ou seja, todo esse período da Quaresma não segue, não é como a gente vinha em Marcos, Marisa, né? Aquele segmento cronológico, como está apresentado. No período da Quaresma, os textos foram selecionados pelos biblistas para que a gente possa aprofundar o nosso coração naquilo que é ensinado na Quaresma, pela Igreja do Senhor. É interessante, irmãos e irmãs, que o Evangelho de hoje, ele faz com que, Reinaldo, a gente volte a olhar para a Semana Santa. Muitas das vezes nós esquecemos da via dolorosa, nós esquecemos da cruz, nós esquecemos dos cravos de Jesus, nós esquecemos das estações de dor do Senhor. Em Jerusalém, desde a época dos cruzados, século XIII, né, foram separadas 14 estações. 14 estações que lembram o percurso de sofrimento do Senhor. Algumas estações baseadas na Bíblia, outras estações baseadas na tradição, mas todas elas, sem exceção, lembram as dores do Senhor. Não é? Também existe esse mistério doloroso, onde nós lembramos Jesus preso no Getsêmani, Jesus condenado pelo Sinédrio e por Pilatos, Jesus apanha e recebe a coroa de espinho lá no local da flagelação, Jesus carrega a sua cruz e Jesus morre por nós. Então, irmãos e irmãs, muitas vezes na nossa espiritualidade eufórica, animada, gospel, nós não gostamos de meditar sobre isso. Mas o Senhor Jesus, no seu Evangelho, diz assim, reverenda Deise, é necessário. Amados irmãos e irmãs, irmão Gessé, o sofrimento de Jesus, a Semana Santa, a Páscoa da morte e a Páscoa da ressurreição, não foi um acidente no ministério de Jesus. Como a gente assistia filmes antigamente, Alice, de Jesus, e ficava torcendo para Jesus não morrer, né?
Mas Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Qual a necessidade, amado? A nossa salvação. A nossa ida ao céu, o nosso passaporte para a glória, a nossa entrada no céu tem um preço. Todo o sofrimento que Jesus passou em Jerusalém. Por isso que ele diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. É necessário o sofrimento da rejeição, o sofrimento do cuspe, o sofrimento do tapa no rosto, o sofrimento do puxão pelos cabelos. É necessário o sofrimento de ter ficado com fome aquela noite, aquela manhã inteira até a morte. Foi necessário ele ter o corpo todo cheio de machucaduras, de tanto apanhar. Foi necessário ele carregar a cruz pesada pelaquela via dolorosa. Foi necessário essas estações dolorosas, esses mistérios dolorosos. Foi necessário toda a dor, todo o sofrimento do Senhor que ele passou foi necessário para a nossa salvação. A coroa de espinho, não é? Carregando a cruz pesada, ter as mãos e pés perfurados. Jesus diz assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Amado, nós precisamos olhar para a cruz, lembrar do sofrimento do Senhor e declarar tudo que Jesus passou foi necessário para a nossa salvação. Foi necessário para que o amor de Deus pudesse nos salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que pode nos levar para o céu. Como? Ele não podia dar uma palavra para a nossa salvação apenas, mas Jesus precisou. Isso é um mistério, irmãos. Que Jesus poderia ter nos salvado com uma palavra, né, Marisa? Mas o mistério de Deus foi necessário, todavia dolorosa. Ali está a necessidade para que a minha salvação fosse efetivada, fosse concluída. Ali estava, irmãos e irmãs, verdadeiramente, Elba, a grande necessidade da nossa salvação. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Aqui os anciãos não são os velhos, os idosos, não. É o sinédrio. Anciãos aqui significa sinédrio. Os presbíteros. Olha aí, mãe. Aqueles homens que se reuniam para tratar da vida política, mais do que religiosa, política de Israel. Então era necessário que Jesus fosse rejeitado pelos anciãos do Sinédrio, pelas autoridades, os presbíteros do Sinédrio, as autoridades do Sinédrio. Amado, o Sinédrio que era composto de judeus de alto escalão, não é? Judeus que conheciam a palavra, mas que quando Jesus veio, rejeitaram Jesus. E Jesus diz o quê? É necessário que ele sofra pelos principais sacerdotes. O sacerdote existe para adoração a Deus. Quando você vê lá no Antigo Testamento, né, o livro de Levítico,
Para que existe o sacerdote? Para adoração a Deus, para representar o povo diante de Deus, para fazer expiação pelo pecado do povo. Esses sacerdotes tão preparados teologicamente, esses sacerdotes tão preparados para o culto, para a liturgia judaica, nas festas do povo de Deus, esses principais sacerdotes, a Bíblia diz, Jesus diz, é necessário que Jesus seja rejeitado por eles, que o Filho do Homem seja rejeitado por eles, pelos escribas. Escribas eram os intérpretes da lei. Por isso que poucos fariseus eram escribas. Escribas eram teólogos. Existiam fariseus e escribas, mas num número muito reduzido. Não é? Os fariseus eram mais pessoas do povo. Os escribas eram grandes teólogos, eram o intérprete da lei, era aquele que reproduzia a lei, que tinha autorização para copiar a lei. Amado, Jesus diz, esses que estudam a palavra, que meditam na palavra, irão me rejeitar. Não é? Parece uma contradição, né, marido? Poxa, a pessoa estuda os Salmos, estuda Isaías, estuda Deuteronômio, estuda Gênesis. O escriba, amado, ele recebia alto salário só para ficar estudando, porque era importante para aquela nação a existência do escriba. Não é? Nós temos um grande escriba, que a gente pode usar esse nome aplicado a ele, que foi Esdras. Amados irmãos e irmãs, reverendo Nadir, os escribas que estudavam os Salmos, que estudavam Malaquias, que estudavam toda a palavra, Jesus diz, é necessário que esses escribas venham a rejeitar o Filho do Homem. Que coisa tremenda, amados irmãos e irmãs. Jesus diz, olha, é necessário que ele seja rejeitado pelos anciãos, principais sacerdotes e escribas, ou seja, o sinédrio, os sacerdotes e os teólogos, e seja morto. Amado, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso, querido Ronaldo Nicodemos, querido Fábio Lúcio Brandi, querida Alice. Amados irmãos e irmãs, a morte do Senhor Jesus não foi um erro de percurso. O Cristo crucificado na cruz do Calvário foi necessário para a nossa salvação, querido Erasmo Melo. Por isso que o apóstolo Paulo insiste tanto, até a Patrícia, nossa aspirante ao diaconato, pregou no domingo à noite, não é? Uma coisa tremenda, querido. Paulo insiste tanto. Eu prego o Cristo crucificado. Paulo diz assim para os coríntios, no meio de vocês, eu não quis pensar em nada mais, a não ser em Cristo e esse crucificado. Paulo fala assim, o Cristo crucificado é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Nós temos, irmãos e irmãs, como evangélicos, como cristãos, pensar mais no Cristo crucificado por nós. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado e morto. E no terceiro dia ressuscite. É necessário. Amado, a ressurreição de Jesus só foi possível porque primeiro ele morreu. Lógico. É necessário que o Filho do Homem ressuscite.
ao terceiro dia. Mas observe só, não apenas morresse, mas que ele passasse por todo esse processo doloroso, angustiante, para que depois pudesse ressuscitar para a nossa salvação. E a morte de Jesus não poderia ser por meios naturais, não poderia ser por ele mesmo tirando sua vida, não. Deus diz que é necessário que esses homens, é interessante, né? Os homens daquela religião, os homens daquela fé, os filhos de Abraão, pudessem rejeitar e matar o Senhor. E ordenar e pedir, crucifica-o. Mas é necessário que o Filho do Homem ressuscite ao terceiro dia. Isso significa, Roger, que a Semana Santa, do Domingo de Ramos, não é uma festa tão linda criada pela Igreja Cristã de Jerusalém, que o Domingo de Ramos e a Páscoa, a ressurreição do Senhor, e tudo que transcorre nessa semana é necessário para a nossa salvação. Toda dor. Quando você vê um vídeo, quando você vê um videoclipe, quando você vê um teatro, quando você vê uma gravura, quando você vê um ícone. Aqui eu estou com o ícone da Semana Santa. Jesus entra em Jerusalém, quinta-feira lava os pés dos discípulos, celebra a Eucaristia, a Santa Ceia, morre e aqui ressuscita. Isso aqui é um ícone copta, não é? Então, irmãos e irmãs, quando você vê um teatro, uma gravura, um ícone, um videoclipe que for, onde o Senhor sofre, morre e ressuscita, você tem que falar assim: é necessário, foi necessário. Todo esse sofrimento de Jesus é necessário para a minha salvação. E quando eu medito em todo esse sofrimento de Jesus com a ressurreição, eu tenho mais forças, querida Josiane, querido Roger, para carregar minha própria cruz, o meu próprio sofrimento. É interessante que Jesus diz assim, olha, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não gosto de fazer nada obrigado. Se não fosse negar a si mesmo, não seria obrigado. Se é negar a si mesmo, significa que eu não quero, mas eu vou negar a mim mesmo e fazer a vontade de Deus. A minha carne, o meu desejo é outro. Por isso que nós somos inclinados pelo pecado original para o pecado. Não é? Tem até aquela tese, mãe, do livro Emílio, né? Ninguém precisa ensinar a criança a fazer bobagem. Por si só ela já está inclinada, né? É Rousseau que escreveu, né? Por si mesma ela já está inclinada para fazer as coisas ruins. Não é? Então, se eu quero fazer a minha vontade, se eu quero fazer o que aparece na minha cabeça, no momento de raiva, no momento de prazer, no momento de fuga, e não sei mais em que momento. Então não precisa negar a si mesmo, ora. Não, pastor, eu só vou à igreja quando eu tiver vontade. Né? Eu só vou no domingo de manhã sair da minha cama e ir à escola dominical quando eu tiver vontade. Querido, Jesus diz, negue a si mesmo.
Eu não tenho... O John Wesley pregava assim. Não tem vontade de ler a Bíblia? Leia. Não tem vontade de orar? Ore. Não tem vontade de acordar de noite e fazer uma vigília? Acorde. Não tem vontade de ir à igreja? Vá. Não é? Uma irmã uma vez foi uma pessoa assim, muito sincera. Ela disse assim, olha, ela foi muito sincera, mas falou, pastor, eu entendo que a Bíblia fala do dízimo, né? Eu entendo que a palavra de Deus é verdade, mas eu não tenho vontade de entregar o dízimo. E eu entendo que entregar sem vontade é pecado. Filha amada, vontade da carne, vontade humana, Jesus resolveu esse problema há muito tempo. Ele disse o quê? Negue a si mesmo. Só isso. Falei, meu irmão, faça isso pelo menos uma vez por mês. Faça isso como devoção a Deus. Faça isso como obrigação. Ele falou, pastor, o senhor acabou comigo. O senhor fechou o meu filtro. Eu detesto fazer as coisas obrigado. Aí eu expliquei a ele o que significa negar a si mesmo. Amado, negar a si mesmo é você fazer a vontade de Deus, não o que você quer. Foi John Wesley que disse assim, olha, John Wesley que disse, existem duas vontades, a minha e a de Deus. E eu entendo que fazer a minha vontade significa fazer a vontade do diabo. Ou eu faço a minha vontade, ou eu faço a vontade de Deus. Fazer a minha vontade significa fazer a vontade do diabo. Todo o trabalho do diabo é para que você faça a sua vontade e não a de Deus. Nessa visão, nessa cosmovisão, nessa visão do mundo, então o diabo é um libertador. É verdade. Entendeu? Faça tudo que vier à sua cabeça. Faça tudo que vier à sua cabeça. O certo é o que você pensa que é certo. Né? O diabo ele é o pai do relativismo. Olha a criação, né? O Bento XVI que falou a ditadura do relativismo. E é verdade, mano. Nós estamos vivendo a ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Faça o que vier à sua cabeça. Né? Você não precisa pedir opinião a Deus nem a ninguém. Faça o que vier à sua cabeça. Você está livre. Não é? Até eu vi na televisão uma mulher gritando assim, eu vou rodar a baiana. Né? É uma expressão que nem é religiosa isso. Né? Uma expressão dizendo assim, eu vou fazer tudo que vier à minha cabeça. Mas o Evangelho diz assim, negue a si mesmo. Não é? Negue a si mesmo. Faça como Davi. Né? Hoje eu estava, ontem, né? Eu estava estudando, ontem não, terça-feira eu trabalhei o dia inteiro, manhã, tarde e noite. E terça-feira eu lendo 2 Samuel 5 e vendo Davi nesse momento da vida dele, né? Tem que deixar bem claro isso. Tudo que ele fazia, ele dizia assim, Senhor, qual é a tua vontade? Eu devo ir para a guerra ou não? Devo ir para a batalha ou não? Então, tudo na nossa vida é negue a si mesmo. Isso se eu quero seguir Jesus. Eu não sou obrigado. No momento que eu falo sim para Jesus, aí sim, eu estou me obrigando a negar a mim mesmo. Dia a dia, tomar a cruz e seguir. Por isso que eu digo, queridos irmãos e irmãs, quando eu medito na cruz de Cristo, eu alcanço força para carregar a minha cruz. Essa renúncia ao pecado, essa vida de oração e de jejum. Quando eu medito no sofrimento de Jesus, eu também tenho força para enfrentar os meus próprios sofrimentos.
Eu sei que Jesus me curou, que Jesus levou minhas enfermidades. Eu tomo posse dessa bênção. Mas todas as vezes que vem um período de luta, de via dolorosa, olhando para Jesus, para a morte de Jesus, para a ressurreição de Jesus, para a Semana Santa, toda vez que eu medito nisso, eu tenho força para carregar minha própria cruz. Irmãos e irmãs, Jesus diz assim, olha, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Eu quero salvar a minha vida, vai perder. Não é? Eu quero viver a minha vida, vai perder. Eu quero fazer o que vier da minha cabeça, vai perder. Jesus diz, aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Pastor, ir à escola dominical, ir ao culto e à igreja, é perder meu final de semana. Uma pessoa uma vez falou isso para mim. É perder meu único dia de folga. É perder. É verdade, é perder. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O prazer, a alegria, o gozo celestial que você recebe em estar na casa de Deus supera todas as outras coisas. Amado, quando você diz assim, eu vou seguir Jesus, eu vou passar pelo santo batismo, eu vou caminhar nessa fé maravilhosa, eu vou seguir Jesus Cristo, eu entrego minha vida a Jesus, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu confesso que eu sou um pecador falido e eu digo, Senhor, entra na minha vida esta manhã e me salva. Amado, essa oração feita de coração é o início de uma vida maravilhosa com Cristo. As pessoas que não entendem vão olhar para você e vão falar assim, essa pessoa está perdendo tudo, perdendo sua juventude, perdendo sua vida adulta, perdendo tudo. Ela agora é fanática. Alguém que já foi acusado de fanático? Ela agora é fanática, não é? Ela agora, antigamente falava assim, mas débil mental, débil, de fraco da mente, não é? Ela agora é fanática. Ela agora só pensa na igreja. Ela agora trabalha o dia inteiro e no final do mês pega o seu dízimo e entrega na casa do Senhor, não é? Então, como o mundo olha para você, é uma forma. Como você vê esse caminho santo é outro. O nome disso é cosmovisão. A cosmovisão de quem está no mundo é uma cosmovisão. Eles enxergam o mundo diferente. Eles não conseguem enxergar o mundo como você consegue. A sua cosmovisão é outra. A sua cosmovisão é a partir da cruz e da ressurreição do Senhor. A sua cosmovisão é uma cosmovisão baseada na cruz e na ressurreição, no seguimento de Jesus, na proposta do Evangelho, na proposta de Cristo para a nossa vida. O que Jesus está fazendo é uma proposta. Eu estou propondo a você me seguir. Você quer me seguir? Então nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar essa vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho também, a salvará. Jesus faz uma pergunta muito clara. Ele diz assim, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se? Ah, eu consegui agora a paixão da minha vida. Aí perde a salvação pela paixão da vida. Imagina, mano. Eu estou apaixonado por aquela pessoa. Aquela pessoa mudou a minha história. Eu estou apaixonado pelaquela pessoa.
aí vai seguir aquela pessoa para o mundo, para as trevas. Jesus fala que adianta, meu filho, ganhar o mundo inteiro, não é? Que adianta? Estava vendo numa cidade do Rio os milicianos se matando, mãe, porque naquele setor eles conseguem 10 milhões por mês. Aí eu penso, até quando eles vão continuar se matando? Estão ganhando, eu ganhei 10 milhões. Vai embora. Né? Para quê? Para que você ter 10 milhões? O que adianta, querido, você ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano em si mesmo? Amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nada vale. Nada vale. Tudo perde o valor se comparar com Jesus Cristo. Conhecer Jesus é tudo. Ter Jesus é tudo. Viver o Evangelho de Jesus é uma bênção. Essa é a grande riqueza que todos nós, que um dia cremos em Jesus, que passamos pelo santo batismo, que nos alimentamos da Eucaristia, do corpo e o sangue do Senhor, que vivemos essa vida de oração e de graça, essa salvação, essa alegria, amado. Ninguém pode tirar. Isso é tudo. Conhecer Jesus é tudo. Permanecer com Jesus é tudo. Querido, nesta manhã, nós oramos ao Senhor, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque foi necessário o Senhor ser rejeitado, sofrer e passar por muito sofrimento, morrer e ressuscitar o terceiro dia. Jesus ressuscitou, ele está vivo, mas foi necessário toda essa dor. E agora, Senhor, eu quero força e graça para negar a mim mesmo. Muitas vezes a pessoa fala, Senhor, me dê força para que eu suporte a cruz. Eu creio que negar a si mesmo é um pouco mais pesado do que a cruz. Negar a si mesmo. Força para negar a si mesmo. Me dê força para carregar a cruz. Me dê força para te seguir. Não é? Alguém diz assim, Jesus levou tudo na cruz. Mas ele não levou a tua cruz. A tua cruz você que tem que levar, meu filho. Não é? Jesus levou minha cruz. Não, tem uma cruz para você levar também. Ele levou a dele. Ele levou a dele, que nos deu salvação. Agora você tem que levar a sua. A via dolorosa está aí na sua frente. Pega essa cruz firme, não negue Jesus, não saia da igreja, permaneça, aleluia, na fé que o Senhor está contigo. Senhor, muito obrigado, me dá essa força. Eu prefiro mais ganhar o Senhor do que ganhar o mundo inteiro. Querido, esta é a palavra de Deus nessa quinta-feira depois das cinzas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esse santo evangelho. Obrigado porque o sofrimento do Senhor foi necessário. Obrigado porque negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Senhor é necessário. Obrigado, Deus, porque perder a vida por causa do Senhor Jesus é necessário. Senhor, o caminho da obediência é necessário para que possamos fazer a vontade de Deus. O Senhor está no controle de tudo. Queremos confiar e entregar nossa vida em suas mãos. Queremos ver essa caminhada quaresmal como um caminho necessário para a nossa consagração. Senhor, entendemos na meditação da Tua palavra que vale a pena priorizar o necessário de Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, se conosco, nos abençoando,
guardando e protegendo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que alegria! Hoje é o dia de aniversário da Patrícia Sá, nossa aspirante ao diaconato. Ela já está encomendando já um bolo sem açúcar, né, Marisa? Cajuzinho diet e pastel de queijo. Não é? Por causa do período da quaresma. Parabéns, Patrícia. Que esse dia passe bem devagar e que você possa passar o dia inteiro celebrando mais um ano de vida. Amém? Vamos estar orando pelos irmãos e irmãs, orando pela Jane, né, Jane? Vai ver o resultado dos seus exames. A Jane vai estar orando aí pela sua filha Gabriela, não é? Orar também, irmãos e irmãs, pelo querido Davi, né, Davi? Fazendo tratamento, a Herodia com ele, acompanhando. Oramos pela Moisete também, a Ivete, a Luzia, né? Orando pela Marina, orando pela Maria, orando, meus irmãos e irmãs, pela saúde do nosso irmão Alex, né? Seu Osmar. Olha que alegria. Orando, meu irmão e minha irmã, pela vida de cada irmão e irmã. Amém? É uma alegria do Senhor poder orar. E nós vamos orar pela Madalena, a Paulinha, o Valquírio, o irmão Eunatan, né, Roger? O Eunatan que teve um AVC, segundo o Gilson, AVC. Também ouvi que foi um aneurisma, mãe. Derramamento de sangue, né, no cérebro. Mas graças a Deus operou, está na enfermaria, não precisou ir para a UTI. O Eunatan é um homem de Deus, um dos pioneiros em Rondônia, né? Filho dos pioneiros. Então vamos estar orando a Deus pela vida deles e pedir a Deus a graça e a bênção. Coloque aí também o seu pedido de oração, sua necessidade, né? Bom dia, Olina. Orar pela querida Olina, né, Olina? Lá de Lumiar. Que coisa boa, foi batizada essa semana. Fiquei muito feliz, Olina. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Vamos então pedir a graça do Senhor. Senhor, nós oramos, Pai, pela nossa família. Eu oro pela Marisa, pelo Estevão, pela Lídia, por todos os nossos familiares. Eu oro pela família do meu irmão e da minha irmã. Oramos também, Deus, para o sustento espiritual. Queremos estar firmes espiritualmente, fortes espiritualmente. Oramos, ó Deus, também pelo sustento emocional. Tira a depressão, tira a ansiedade, tire todos os aborrecimentos psicológicos. Venha trazer saúde mental, emocional. Oramos também, ó Deus, pela saúde física. O Senhor é poderoso para curar o diabético, curar aquele que está vivendo com câncer, curar, ó Deus, aquele que está vivendo agora um período de dor. Pai amado, problemas no pulmão, no rim, no fígado, na próstata. O Senhor é poderoso, Senhor, para tirar, Deus, todo o mal, para tirar esse tumor, essa dor de cabeça, essa cefaleia, essa enxaqueca que não termina. O Senhor é poderoso, Pai, para dar a vitória na cura divina. Não existe nenhuma doença que o Senhor não possa curar. O Senhor é o médico dos médicos. Pai, também pedimos pela saúde financeira. Deus abençoe com sabedoria e milagre, para que o orçamento do meu irmão seja feito com sabedoria e que ele tenha recursos para todas as suas necessidades, Pai.
Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entra com a tua santa providência, visita o meu irmão com a tua bênção, converta aquele filho, converta aquele marido, aquela mulher. Deus abençoa, Deus. Nós sabemos que pela profecia, muitas guerras vão surgir. Muitas guerras na América Latina, na Europa, na África, no Oriente Médio, na América Central, na América do Norte. Sabemos que muitas guerras irão surgir, como a guerra da Ucrânia, muito sofrimento, muita dor. Mas a profecia diz pela tua palavra, em Mateus 24, que muitas guerras vão surgir. A nossa oração é para que a guerra termine. Nós sabemos, ó Pai, que terminando essa guerra, outra guerra em outro lugar do mundo irá surgir, até a volta do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, traga salvação, que um número maior de pessoas sejam salvas. Deus amado, o ser humano não vai conseguir viver em paz se não aceitar Jesus como príncipe da paz. Pai, entra com a tua providência, Senhor. Coloque salvação no coração das pessoas. Deus nos deu um dia abençoado. Obrigado pelo aniversário da Patrícia. Que a Patrícia tenha muitos anos de vida. Que ela seja, Pai, tremendamente abençoada por Ti. Deus esteja conosco agora, Pai, nos dando um dia feliz e calmo, um dia de providência divina. E logo mais, Pai, no culto da família, no culto do propósito, eu só possa falar profundamente ao nosso coração e receber a nossa súplica e o nosso clamor. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Tchau, pessoal. Até logo, 19h30, hein? Estamos firmes lá na igreja, glorificando o nome do Senhor. Tchau, Penha. Um beijo, Penha. Paz do Senhor.